Glorificado seja o nome do Senhor. Hoje o tema é uma sequência do passado, porque nunca dá tempo de explicar tudo. Domingo passado foi e Elias virá primeiro, reticência, ou seja, quando um tema falta se cumprir. E hoje é Elias restaurará todas as coisas. Amém? Então, ali na Bíblia estava representando dois Elias. O João, que viria primeiro, que anunciaria o Evangelho para os filhos de Deus, abriria as portas, melhor dizendo, que através de João vieram os apóstolos, não é verdade? E o Elias restaurará todas as coisas, é o outro cumprimento da parte bíblica que fala em Elias, no 4, 5 e 6. Agora é converter, o Elias João era converter através dos apóstolos o Evangelho, a palavra de Deus, a nós, os gentios. E o 6, que era converter os filhos aos pais. Antes eram os pais, os apóstolos aos filhos. Agora, os filhos aos pais seria justamente nós que somos os filhos, convertidos aos pais, que são os apóstolos. Certo? Então, é a função. Elias virá primeiro, João. Elias restaurará todas as coisas, é o irmão Branham. Não é maravilhoso? Então vamos ficar em pé e vamos ler 1 Reis 19. Deus é maravilhoso. Eu fico empolgado como Deus revela as coisas a nós. Ele revela de uma maneira que a gente não fica com a mente conturbada, fica com a mente aberta. Vai ver. A gente acha até fácil depois que a gente conhece as coisas de Deus. Deus é maravilhoso. Amém? Então, o Elias que vamos falar agora é o Elias, o primeiro, o Elias do Tisbita. É 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 a 19. Todos acharam, né? Quem não achou, já sabe que é depois de Samuel. Então, é 19, a partir do versículo 15. Eu vou ler. E o Senhor lhe disse, se referindo a Elias, né, quando foi encontrado na caverna fugindo: volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Aziel, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. 18. Também deixei, porque Elias tinha se lamentado. Achou não, né? É depois de Samuel. Tem umas 3 irmãs ali que não acharam. Aí também deixei ficar em Israel 7.000. Preste atenção nessa expressão de novo. Deixei ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou.
Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. A capa de Elias foi lançada pela primeira vez sobre Eliseu, de uma maneira normal, simbólica, mostrando que ele seguiria, mas a segunda vez foi de uma maneira sobrenatural. Foi descida lá do céu e caiu justamente sobre Elias. Então, nós vamos agora orar para depois continuar outras explicações. Senhor nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, em primeiro lugar, pelas mamães. Quem criou a mãe foi o Senhor. O Senhor fez a mãe tão importante que tirou ela da carne e dos ossos de Adão, para que lá no céu a tua noiva, Pai, que são chamados como a tua noiva, que lá não tem sexo, todos seremos as ovelhas de Cristo. Então, aquilo foi um negócio tremendo que o Senhor fez para que depois entendêssemos. Saindo do corpo de Adão, a carne e os ossos, e saindo do corpo de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, a tua noiva eleita. Amém? Então, ó Pai, abençoa o teu Espírito Santo, abençoa este culto, abençoa a ceia, a Santa Ceia, perdoa todos os nossos pecados, porque se o Senhor não perdoar, ninguém tem condições de tomar a Santa Ceia. Todos nós falhamos. O próprio teu profeta, que falava contigo abertamente, ele orava que o Senhor perdoasse. Por quê? Porque nós estamos pecando constantemente. Então abençoa também o irmão Ricardo, com seus filhos maravilhosos. E que nós possamos, ó Pai, sempre estar inserido naquilo que agrada ao Senhor, em cânticos, louvores, orações, e ouvindo e cumprindo a palavra. Abençoa também o nosso pastor que virá ministrar a Santa Ceia, e todos que vieram e que ainda hão de vir, que possam tomar parte da Santa Ceia. Irmãos, oriento a vocês, que não deixe o diabo dizer, você não pode tomar ceia, porque quem diz não é Deus, é o diabo. Ore, peça o perdão e assim tome da ceia e procuremos nos acertar com Deus. Amém? Então que Deus possa abençoar esta tarde, noite gloriosa. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos e agradecemos. Amém. Poder sentar, irmão, e poder entrar, irmãos. E acabamos de ler a leitura para quem está chegando de 1 Reis 19, 15 a 19. Mas agora nós vamos ler o que, meu Deus? Ler para vocês Romanos. Romanos 11, 1 a 8. Romanos 11, de 1 a 8. Romanos 11. Romanos é logo depois de Atos. Romanos 11, de 1 a 8. Vamos ler. Digo-vos, pois, porventura Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu,
Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, está vendo? Neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Ou seja, esses 7.000 pessoas que Deus falou a Elias, quem são eles? Quem são, igreja? Somos nós, através das quantas eras? Das 7 eras. Que coisa maravilhosa, né? Cada era que Deus mandou, Deus reservou um povo para fazer parte daqueles que não se ajoelharam perante Baal, nem beijou Baal. Amém? Então, isso é maravilhoso. Vocês nunca esqueçam de estar lendo isso. Olha. Veja só, agora, e agora significa neste momento. Tanto é que os que usam aquela língua latina, ele não diz agora, ele diz a hora. Quer dizer, neste momento, a hora, neste momento. Então, neste momento, nesta etapa de vida, veja só, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Então o 6 diz, o 6 de Romanos 11 diz, mas se é por graça, já não é pelas obras. Amém? Já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos, que somos nós, alcançaram. E outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhe a sua mesa em laço e armadilha e tropeço por sua retribuição. E escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se continuamente as suas costas. Primeiro, fala sobre a graça. Nós somos filhos pela graça de Abraão ou de Adão? Pela graça. Só uma pessoa respondeu. Nós somos filhos de Abraão ou de Adão? Pela graça. Abraão, gente. De Adão são todo mundo, todos os pecadores, todos foram filhos de Adão. Já nasceu com o estigma do pecado. Em pecado me concebeu, em iniquidade concebeu minha mãe, em pecado fui concebido. Todos, carnalmente falando, essa carne podre, somos filhos de Adão. Então, por que Adão não conseguiu ser aprovado diante de Deus? Quem imagina? Porque é impossível. Não venhamos criticar Adão. Um ministério tão glorioso desse, você acha que o homem poderia levar ele nas costas? Por mais que alguém diga, não, é porque Adão pegou, não falhou, Deus, mas não tem como. Não tem como.
Pode um presidente, por mais honesto que seja, conseguir fazer com que a nação não precise de nada e não se, como é que diz, reclame de nada? Pode? Ele tem ministro em tudo, na verdade, mesmo assim não pode. É humano. É humano. Então o pacto com Adão fracassou porque tinha que ser fracassado mesmo. Por que tinha que ser fracassado? Vocês têm ideia por quê? Nós estamos numa aula, pode responder. Tem ideia porque ele tinha que fracassar? Hã? O negócio da graça, né? Porque Deus sabia que ele não tinha graça para dominar o mundo todo. Ou um país, e a gente vê os grandalhões roubando, matando. Viu aquele caso do Irã? O camarada com uma loucura, aquilo é loucura. Quando eu morrer, eu vou ter um paraíso para mim e 7 virgens. Se ele matava as mulheres. E Deus, que Deus é esse? Tem lugar no país, o Deus daqui é chamado, por exemplo, na França, Dieu. Na França, Dieu. E outros nomes assim meio diferentes. Na bruxaria, não é Deus, é o diabo. Que é chamado de orixalá, não sei o que lá, né? Aquilo ali é diabo. Porque quem serve a eles, conhece pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vai orixalá, não sei o quê. Por que a Bahia é tão desgraçada? Porque a Bahia trata os outros por axé, axé. Essas coisas do maldito. Não é de Deus, não. E onde estão os maiores feiticeiros no mundo, ou então pelo menos no Brasil, é na Bahia. Então, o camarada, Alá, vai-te para lá. Ora cebola, com o negócio de Alá, vai-te para lá. Que Deus é este? Que Deus é este que permite que os camaradas matem as mulheres e as crianças, tudinho, e ainda dizer, Deus vai me dar um paraíso com 7 virgens? Quando a mulher é uma das coisas mais importantes na vida, é a mulher. Porque Deus só produziu filhos a Adão dependendo da mulher, através da mulher, por isso que tirou a mulher dele, para que ambos fossem a mesma carne. E Adão, assim como deu nome aos animais e a peixe, etc., diz, esta é varoa, que quer dizer a carne da minha carne e ossos dos meus ossos. E não pense que ele está dizendo isso, não é porque ele era inteligente, não. O nome dos animais que Adão nominou, não era porque ele era inteligente, não. Porque o Espírito de Deus mandou ele nominar aqueles animais, peixe, aves, tudo. Justo. Aí ele diz, varoa, que veio da minha carne, dos meus ossos. Então, a partir dali, Deus estava lutando já para salvar os seus filhos. Quem crê que antes de Adão e Eva, Deus já sabia quem ia se perder e quem ia... Quem crê? Se alguém não crê, então peça a Deus misericórdia. Porque Deus não diz, eu vou salvar hoje, eita, vou salvar Samuel, eu vou salvar a irmã falando, vou salvar Sirlene. Salvei. Agora, isso não dá direito a gente fazer o que quer, não. Porque mesmo a gente querendo acertar, a gente erra. Quanto mais dizer, eu quero errar, eu quero ir para pagode, eu quero ir para dança, eu quero ir para vícios. Nós devemos clamar a Deus todos os dias. O irmão Brando podia dizer todo dia, ou quase todo dia, Deus conversa comigo. E ele dizia, Senhor, perdoe minha incredulidade. Hein? Que fé tremenda ele não tinha. Então, gente, o que acontece é isto. Eu até marquei, isso está no 6. Se é por graça, já não é pelas obras.
De outra maneira, a graça não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais pela graça. Por que Paulo escreveu isso? Paulo escreveu isso que Paulo entendeu que era chegada a hora dos 7.000 ser escolhido por Deus. Coisa que muita gente ainda não recebeu, sabia? Tem muita gente aí pregando que não recebeu. Só pensa que é os 7.000 que Deus disse a Elias. Mas 7.000 que Deus disse a Elias está envolvendo a todos nós que agora somos o sétimo, não é verdade? Desde a primeira era até a sétima era. Aí você diz, Gilvan, como é que você prova isso? Pela Bíblia. Eu pergunto a vocês, eu quero que vocês respondam alto. Se errar, vai dizer, errou. Não, todos estamos aqui para aprender. Eu quero que vocês digam, como era o nome do profeta que Deus falou no Antigo Testamento, que correu e se escondeu na caverna? Como era o nome dele? Esqueceram, filho? Hã? Elias. Então, agora que todo mundo já sabe, vou perguntar. Como era o nome do profeta que Deus usou, que matou aquele profeta lá no morro, e etc, etc, e depois fugiu, se escondeu da batalha. Como era o nome daquele profeta, gente? Só 4, meu ouvido disse somente 4. Como era o nome do profeta? Digo Elias! Vamos bater palma para Deus. Quem escolheu Elias? Gente, já tem aqui visitante nosso? Já tem algum visitante? Então você já conhece. Elias, que se não tivesse, podia ser que algumas igrejas ainda pensassem que aquilo ali era outra coisa. Agora, não tenham medo. Quem foram os outros 2 profetas que Deus mandou a partir do Novo Testamento? Como é que chama ele também? Por exemplo, João. Como era o nome de João para Jesus? Elias. Como era o nome de João, vocês aí atrás, que Jesus escolheu e disse ele virá primeiro? Como era o nome dele mesmo? João. Mas como Jesus chamou ele? Porque estava no mesmo ministério. E quando chegou, isso foi no início do tempo aos gentios, que ele apresentou a salvação vindo dos pais para os filhos. Mas quando chegou na etapa final, para acontecer as 7 eras, para que desse cumprimento a que Deus falou, tenho 7.000 que não se ajoelharam perante Baal, que não o beijou. Como era chamado ele também? Diga a igreja toda. Elias. Elias virá primeiro, foi João, e depois Elias restaurará todas as coisas. Mas foi aquele Elias, o tisbita, e de agora João tudo para Deus é a mesma coisa. O que foi que Deus disse? Que ele iria ungir quem? Ungir um bocado de gente, não foi? E Deus não mete, mas o ministério. Então o que foi que Deus disse? Que ele iria ungir um bocado de pessoas, uns 4 ou 5. Mas o Elias mesmo ungiu? Só ungiu um, que foi chamado de Eliseu. Mas a Bíblia diz aqui, ó, veja. Isso o profeta mostrou para nós. Repare, viu?
que ele diz que, olha, ele diz que escolheu para Elias ainda ungir. Foi rejeitou seu povo. Ah, não, isso aqui está na parte de segundo Reis. Mas foi Eliseu, né? Foi Haddad, né? Não dizia aqueles nomes? É porque eu estava lendo aqui está Romano, não tem. Mas ele ungiu aqueles? Ele só ungiu Eliseu, que ele passou e jogou a capa sobre Eliseu. João, lá em cima, quando foi chamado por Deus, e ele escreveu todas as coisas, que foi que Jesus Cristo disse para ele? Importa que ainda profetizes, não diz João? Importa que ainda profetize uma vez mais. E quem foi? João estava representando quem? O que nós somos hoje. Quem era que João representava? A noiva. Se João representava a noiva, como é que está dizendo, importa que ainda profetizes? João dizendo, Deus dizendo para João, e João não veio mais profetizar. É a noiva. O profeta diz, porque João representa a noiva. Amém? É por isso que a noiva não deve se zangar, não deve arengar. João não teve problema com ninguém. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. O amor que faz parte da noiva. Quem representa o noivo, ou seja, quem representa Jesus Cristo no Antigo Testamento? Jesus Cristo, o noivo, quem é? É José ou é Davi? José, Davi, ó, você disse o que mesmo, hein? Você disse que ajudou a matar aquele camarada porque ele não queria suicidar-se, e você ajudou a matar, que ele pediu, foi, você matou o ungido de Deus, era a lei, devia pela lei, pela guerra. Davi não tinha compaixão de quem errasse, não. Ele teve compaixão naquela coisa ali que envolveu ele com os filhos dele, com o adultério tudinho, porque ele não ia matar os próprios filhos. Mas quem falhasse, tanto é que Davi disse para Salomão, não deixe fulano, nem Beltrano, nem Cicrano irem para a cova em paz, ou seja, mate ele de uma maneira, para não deixar ele dormir em paz. Davi apresentava quem? Um guerreiro sangrento, ou sanguinário, melhor dizendo, sangrento é quem está sangrando, sanguinário, um guerreiro sanguinário. Por isso que você vê coisa maravilhosa lá em Apocalipse, quando foram mostrar, não chores, João, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu, amém? Para nos garantir a vitória, porque não tinha ninguém que se achasse, mas ele venceu como? Derramando sangue, brincou com um homem que saiu, matou 200 filisteus, e tirou o prepulso. Agora ele tinha um respeito tão tremendo por Deus, que ele teve chance de matar Saul e não matou. Porque Deus me livre de eu tocar no ungido de Deus. Mas ele matou um soldado. O soldado disse, ele pediu para matá-lo, para ele não morrer do que ele tentou. Mas se tu botasse a mão no servo de Deus, matou imediatamente. Mas ali era Cristo, o glorioso guerreiro contra os inimigos. Era Cristo, que era o leão da tribo de Judá. E
profecia que foi dado para ele seria o quê? Pegar no pescoço dos seus inimigos. Então Davi tinha que ser um guerreiro. Mas lá no céu, no trono, Deus estava esperando o intercessor nosso. Intercessor nosso era aquele que não tinha raiva de ninguém, perdoava a todos, não tensionava matar ninguém. Esse verdadeiramente é o que apresenta o Cordeiro de Deus. Amém? Não é Davi. Davi apresenta um leão na mão de Deus. Mas quem apresenta o Cordeiro, quem apresenta Cristo mesmo, que é o Salvador, que fez toda a obra para nossa salvação, foi o Cordeiro. Por isso que quando o anjo disse para João que não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu. E então ele mostrou aquele leão todo ensanguentado, mas não tinha uma gota do sangue dele ali. Era sangue dos inimigos, que ele traçalhou tudo. E não pecou porque foi por ordem de Deus. Mas quando João olha, veja que coisa maravilhosa. Eu vou olhar quem foi o meu Salvador. Eu vou olhar quem foi que venceu por mim. Quando ele olhou, Deus já mostrou nas pupilas dos seus olhos outro animal, quem venceu, quem fez tudo por você. Mostrou. E o cordeiro estava todo ensanguentado. Era sangue dos inimigos ou era sangue dele mesmo? Hein? Quem foi que verteu o sangue por nós? Estou entendendo agora? O Cordeiro de Deus. Por isso que houve essa morfia. Morfia é uma transformação, uma mudança. Quando João estava lá todo ensanguentado, tinha matado os inimigos. Quando estava todo ensanguentado, quando João olha, cordeirozinho, todo ensanguentado. Vim para pegar o livro. E pegou o livro. O que é que tinha desse livro? O nome de todos os servos, todos nós, servos do Senhor Jesus Cristo. Merece uma palma ou não merece esse Deus? Glória a Jesus! Não é maravilhoso o plano da salvação que Deus fez? Ele derramou o seu sangue. Mesmo que Adão derramasse, isso não tinha nenhuma importância. Adão era um homem, falhou, pecou. Tinha que ser um que não tinha se misturado com o pecado de jeito nenhum. Até os nossos irmãos católicos deviam ouvir isso. Até Maria, uma mulher pura, que seria a representante das mães de todo mundo, uma mulher pura, José não poderia ter contato com ela antes que o Espírito Santo tivesse. Não é que a mulher tendo contato com o marido, ela está amaldiçoada, não. Mas Deus é tão sublime, tão supremo, tão glorioso, que José não poderia ter contato com Maria antes que o Espírito Santo tivesse. Agora o Espírito Santo teve, ainda tem gente que diz, espermatozoide, tudo isso é pessoa que não está entendendo, porque sabe que tudo de Deus é pela palavra. E achou o quê? Que Deus botou o espermatozoide de Maria? Deus vai se tornar homem para fazer isso? O sangue do filho que estava em Maria foi quem salvou a gente. Como é que ele poderia salvar se fosse vindo de outro homem? É do mesmo jeito que Davi orou. Em pecado me concebeu a minha mãe.
E a mãe de Davi não cometeu nenhum pecado contra Jessé, não. Mas era da casa, a maldição da casa, que todos nós estávamos. Então não tem esse negócio de espermatozoide, de isso, aquilo, outro, não. Foi uma luz tão divinal que Maria recebeu, que aquela luz, o Espírito Santo entrou, que levou ela a falar aquelas palavras maravilhosas. Chegou a chamar o próprio filho que tinha entrado no ventre dela, o meu Senhor, o meu Salvador. Amém? Isso é tremendo. As coisas de Deus é assim. Ela não sentiu nada senão o Espírito Santo nela. A partir dos dias, foi então que foi desenvolvendo o sintoma gravitacional no corpo de Maria. Maria, que representa as mamães. Hoje, o dia de Maria, dia das mães. Agora, não como pregam as religiões aí, a Nossa Senhora disse, a Nossa Senhora que luta, não. A história de Maria é maravilhosa. Bem, então vamos agora partir para Malaquias. Se não gosta de mim, ainda tem uns 10 minutinhos. Malaquias, gente. Malaquias, para quem não está chegando, eu já disse, Malaquias representa os dois Elias, sabia? Os dois Elias. O Elias, que era João, eu vou ler ligeiro, que senão não dá tempo. Malaquias 1. Malaquias é antes de Mateus. Malaquias 1 diz: peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos tens amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó e odiei Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom é o nome de apelido de Esaú, porque era vermelho. Ainda que Edom empobrecido estamos, diga, porém tornaremos a edificar lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei, e lhe chamarão termo de impiedade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. É aquilo que eu disse a você, é um dos livros que está no Último Testamento, né? Do Velho Testamento, um dos últimos livros, aí eu achei, veja só. O Senhor está irado para sempre da descendência de Esaú. Aí eu tinha outra coisa que eu não vou ler agora não, porque eu vou ler agora já o 11, para suprimir um pouco. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande, alegrai-vos, irmãos, porque diz, é grande entre os gentios o meu nome. Mostrando ele que desde o sol, ou seja, o sol se acaba? Não. Mostrando que a coisa é perpétua. Veja, é o 11, mas desde o nascente do sol, é o 11, ao poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso, ou seja, adoração, oração.
e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Vamos dar outra salva de palmas para o nosso Deus. Esses gentios eram da descendência de quem? De Jacó ou de Esaú? De Jacó. O trato, pelo certo, o trato seria Esaú. Mas Deus, conhecendo quem ia ser Esaú e conhecendo quem ia ser Jacó, antes que eles nascessem, antes que eu fizesse bem ou mal, eu amei Jacó e odiei a Esaú. E Jacó tinha um nome, como diziam ali, de trapacete, que não, ele tinha o nome daquele que luta para ficar no lugar que ele queria que agradasse a Deus. Suplantador. E graças a Deus, que tomara que não venha mais nenhum pregador meter o pau em Jacó, não. Porque eu não sou advogado de Jacó e nem Jacó precisa de mim para isso, mas eu temo que Deus se enraiveça. Se eu chamar Jacó de isso, aquilo, outro, um homem miserável que teve coragem de enganar o pai cego, um homem isso, aquilo, outro, e este homem sai e Deus usa ele e diz: eu te abençoarei onde quer que fores. Não pode Deus abençoar um homem que fez tanta desgraça. Fui olhar direitinho, até o roubo que o sogro dele fez, o povo estava dizendo que era Jacó que estava roubando o sogro. Que Deus tenha misericórdia. Pequena oração, que tenha misericórdia de todos que pensavam assim, Senhor. E não deixe mais ninguém pensar assim, para que o Senhor não vá acusá-los no dia do julgamento. Amém. Agora vamos partir para o 3. O 3 é pouca coisa também. O 3, porque o bom mesmo aqui é o 456. 3. Eis que eu envio o meu mensageiro. Olha aqui. Por que foi que eu escolhi isso? Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, e eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é João ou é o irmão Branham? Não tenham medo, que aqui nós estamos para aprender. O meu mensageiro, veja só, o irmão Branham não só está no 4:5 não, veja, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho. Quem é que está preparando o caminho para nós? O irmão Branham, pelo Espírito Santo. E Deus nunca deixa o seu povo sem ter um cabeça. Sabe por quê? Tem muitos países aí que estão até esquecendo do irmão Branham, mas aqui, graças a Deus, que Deus abençoe o nosso pastor. Amém? Vamos agradecer a Deus pelo nosso pastor. Aleluia. Um homem que poderia estar cheio de dinheiro, mas já tem 17 ou 18 igrejas. Não é para ganhar mais dinheiro, não. É para levar o evangelho às pessoas que não conheciam ainda. Devemos orar por ele. Ele fala que todos nós somos humanos. Mas ele não falha de uma maneira, como é que diz, aquela falha que é falha contra a palavra de Deus. É falha humana, que todos temos. E veja o que ele evolucionou. E vocês querem saber de uma coisa? Ninguém nunca me disse isso não, mas eu ainda acho que Deus, quando manda, às vezes manda um antes, para fazer a firula dele, porque antes de Jesus vir, vieram muitos e teve com o nome de Jesus também. Vocês estão lembrados disso, que Jesus fala na Bíblia? Veio também um chamado Jesus. Vem que é para confundir.
E veio um que estava lá em Goiás, bem, todo mundo estava conhecendo, falando sobre ele. Infelizmente, nós não podemos julgar ninguém, porque a gente viu muitos quadros que aconteceram lá fora, pior do que aconteceu hoje aqui no Brasil. Mas Deus disse, vou colocar agora o bastão, vou colocar o bastão nas mãos do meu servo. E este servo, ele preparou, desde garotão, desde 15 anos, que ele preparou este servo. E hoje nós temos o nosso pastor, para que a gente possa honrá-lo, orar por ele. Mas quando eu vi alguma coisa que estava faltando da Bíblia, que não estava concordando com a Bíblia, e eu notei que era porque muitos colegas pregavam assim, esse negócio de Jacó mesmo, Pedro foi o homem dos mais importantes dos apóstolos de Cristo, que o diabo disse, eu consegui pegar este homem e usá-lo, ele vai fazer uma desgraça total. Mas Deus disse, eu orei por ti. E Jesus disse logo, Deus disse logo eu digo que tu és pedra, coisa dura, resistente, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que pedra é esta? A revelação. O relógio está chamando para parar. Então veja só, mostrou aqui em Malaquias 3, tanto é que não era João, era o irmão Brana, que diz, mas quem suportará o dia da sua vinda? E João não vem ameaçando ninguém no dia da vinda, não. Quem suportará, subsistirá, se ele aparecer, porque ele será como o fogo dos ourives ou como o sabão do lavandeiro, ou seja, esfregar e queimar para tirar o mal, tirar o pecado. Agora, eu não poderia deixar a última expressão agora, que é de Malaquias 4. Malaquias 4, 5 e 6. É curtinho. Malaquias 4. 5 diz, aqui está mostrando o resultado que ele teria que vir, agora está dizendo 5. Eis que eu vos enviarei, está vendo? Mostrando o meu profeta que ele enviaria. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí diz, essa aqui é também a mensagem de João, porque antes do dia grande e terrível, só que não era mais João pregando, era a mensagem de João que mostrou os apóstolos para nós. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, ou seja, volverá os apóstolos para nós. A mensagem dos apóstolos foi o evangelho que ele trazia para nós. Então, ele converterá o coração dos pais aos filhos. Quem são os filhos? Somos nós que vamos agora receber esta mensagem dos nossos pais. E o que está representando, se apresentou, é o profeta de Deus. Outra coisa mais para mostrar, ninguém quer dizer com medo. Ninguém quer dizer com medo. Que Jesus disse que quando o mundo tivesse assim, ele se apresentaria. E ainda citou que seria como no tempo de Noé e como no tempo de Sodoma e Gomorra. E quem foi que se apresentou? Aí vou chamar ele de Jesus? Não! Que Jesus mostrou que todos os profetas, quem estava atuando era ele dos profetas. Então ele atuou também no irmão Brana. Tanto é que o que ele fez, nenhum profeta fez igual a ele. Ele é Cristo? Não, ele é o homem. Mas foi o cumprimento de Jesus que disse, quando estivesse nesse tempo de Noé ou de Sodoma e Gomorra, o Filho do Homem se apresentará. E quem é o Filho do Homem? Não é o profeta de Deus?
Ele não é o próprio Cristo. Porque desmantelaria a Bíblia, que quando ele vier agora, é para nos acolher, e depois ele virá para julgar a terra. Então Deus usou tanto ele, que falava com ele todos os tantos, toda hora, mas Deus puniu ele também quando ele errou, mostrando que não era, mostrando para o povo que não era Jesus, era Jesus nele. Era Jesus nele. E hoje é Jesus em nós. Ele disse, foi um homem ungido, se referindo a Jesus. Mas hoje é a noiva ungida. Glórias a Deus. É a noiva se preparando para encontrar o Rei na glória celestial. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Igreja do Deus vivo. Quem quiser dar um like, eu agradeço. Amém. Foram abençoados? Dê um jeitinho de vir cada domingo mais cedo, é melhor. Que chegou o retardatário, não estou criticando não, e quiser ver a mensagem completa, ele bota sempre